Qual é o maior mago da cultura pop pra vocês aí? Ah, eu sei quem que é o maior mago da cultura pop. Lá vem. O tio de As Aventuras de Jack Chan. Olha só. Cara, você já falou do tio porque você adora O ele, tio né, é do mano? caramba, Muito velho. Muito puxa-saco do tio, Não, velho. mas, ó, reflita comigo. O tio, Ah, ele extermina os demônios, bane todos eles, caça os amuletos, e o Gandalf levou 3 filmes pra fazer isso. E o tio ainda cozinha, né? O tio ainda cozinha. E o tio ainda joga aquele joguinho chinês lá que eu não lembro o nome. que joguinho chinês? Ah, Tipo dama lá, não é? Mahjong? Mahjong, isso. Ah, o Márcio conhece. Ai, caramba, velho. Você sabe qual é o mago que eu gosto? É. Eu não sei se ele é um mago. Se a gente pode considerar mago ou não. O Constantine. É magro, é. Magro. Não, magro. O magro é do Star Trek, mano. Não, mas é um mago e um puta mago, né? Pô, o Constantine é legal, velho. Ó, o Constantine pra mim é melhor do que o tio. Porque ele fuma. Faz gestos obscenos pros demônios. Exatamente, isso cara. E ele xinga os demônios, velho. Ele xinga, não tem medo. Tá nem Porra, aí. velho. Mas Cara, Eu é no foda. lugar dele, primeiro que eu nem entraria porque eu ia estar com medo ali e eu ia estar me cagando de medo. Segundo, mano, ele xinga. Ô, ele chama o Lúcifer de Lu. É, E aí, Lu, beleza? de boa. E aí, Cê brother? tá Tá ligado? louco, mano. E outra, ele ensinou o Harry Potter a usar magia. Oh, não é Harry Potter não, né? Lembra os livros da magia do Neil Gaiman? Parece Harry Potter, Ah, moleque, mano. Tem até uma- verdade. É verdade, né? O que dizem que a J.K. Rowling plagiou, né? Ah, não, nossa, imagina, plagiou não tem nada a ver. É só um moleque que é mago, usa óculos e tem uma coruja como companheira. Imagina, né? foi só inspiração, né? Só inspiração, exatamente, não tem nada a ver com isso aí. E a pergunta, e a Sakura de Sakura Card Captors? Ela que fica em que nível? Ah, uma maga também? Ó, e a maga patológica? Veio na cabeça exatamente isso. Boa, maga patológica. Você tirou do fundo do palco. Você lembra dela? cara? Pô, claro. Eu não lembro direito, é do DuckTales, né? É do DuckTales. Aquela era uma bruxa. Ela, é uma maga, É uma né, cara? maga, Porque o nome dela é Maga Patológica. Verdade. Uhum. E o querido anãozinho, filha da mãe lá, que some quando todo mundo precisa do cara? O mestre dos magos. Nossa. O Mestre dos Magos, cara, é o melhor mestre que eu acho que existe. Ah, cara. não é, Eu não. sei. Por que não, Ah, Sam? o Mestre Kami é mais legal. Roberto, Não, Roberto. O Mestre Kami é muito mais legal. Você preferia ser discípulo de quem? Quem Boa, entra olha, aí? olha, peraí, Sim. que virou um momento importante. De qual mago vocês gostariam de ser um discípulo? Olha só a pergunta do Roberto, hein? Ah, de qual mago? Ah, então peraí, vamos É. de mago, não de mestre. Não, pode ser de mestre. Ah, o mestre é mestre dos magos ali também, né? Mas vamos focar nos magos aí. O Mestre Kami não é mago. O Mestre cara, só pode escolher entre os dois? Não, um mestre aí, um mestre, um mago que você gostaria de ser discípulo, então. Caraca, velho. Pô, é foda. Momento pensando, né? Olha, eu queria ser discípulo do Han Solo, velho. Ah, não Como conta. que é? Mas aí não, pô. Aí É, o cara não é Ah, mago nem mestre, pô. ele é bandido. Ah, mas ele é o mestre das artimanhas, mano. Pô, o cara é sensacional. Olha, quem é que a mina olha pra ele e fala assim, eu te amo? E o cara responde, eu sei. Você já deve ter falado isso pra Aline, né? É a sua cara. Já. Eu sabia. Mas e você, E Roberto? você então, Sandro? Não, vai o Sandro Eu? primeiro. Vai lá, Sandro. Você, Cara, se eu tivesse que escolher, talvez um mestre, um mago aí pra ser meu mestre, eu acho que o Dumbledore, Harry Potter. O cara era foda ali, eu acho que aí dá pra aprender muita coisa de feitiços ali, de mágica. Acho que o cara tinha muito pra ensinar ali, que o cara era foda. Então ser um discípulo do Dumbledore ia ser legal. uma coisa a gente tem que concordar. Ele tem estilo. Porra, caramba. Eu entendi a referência. Aquela Que barba, você tá aquela dando barba. risada aí? Oi? O Roberto tá dando risada aí, As ó. referências, Uma né? referência Eu aqui. peguei a referência. Uma referência aqui, É. ó. Ah, você pegou, que bonitinho. Então, tá. E você, pra finalizar, de quem você seria discípulo? De um mago? Então roda a engrenagem. Porra, velho. Sacanagem.
Sacanagem agora, hein? Mas peraí, agora eu fiquei boiando. Qual referência que vocês estão falando do Dumbledore aí? Vai assistir os filmes, vai. Ai, que burro, dá 0 pra ele. A Ordem da Fênix, que daí quem vira diretora da escola é a mulherzinha de rosa lá, que eu esqueci o nome. Aí, cara, na hora que os caras vão prender ele fala alguma coisa tipo, vocês acham que eu ia me deixar pegar assim tão fácil? Aí vem a Fênix. E ele, você não lembra, Sandro? Quando vem a Fênix, aí ele bate, a Fênix passando, ele bate a mão bem embaixo da Fênix e desaparece, assim, mano. Aí os Aurores falam assim... Pode não gostar dele, ministro. Mas não pode negar. Dumbledore tem estilo. Ah, mas eu não acho ele muito fodão, não. Ah, eu achava ele foda, cara. Ô, Roberto, pô, o cara é... Não, ele é, mas não foda, é badass, Sim, não é não. porque eu sou Potterhead, não. Ele é fodão. Ah, porque se Boa, você for comparar ele com o Gandalf mesmo, cara, ele, tipo, pra mim, ele, apesar do Gandalf ser super poderoso e tal, não sei o que, eu acho que quem tem mais, assim, tipo, pra passar na questão que não é... O Gandalf é muito de, tipo, vou te falar, mas não vou, fica naquele joguinho ali dele e tal. O Dumbledore é um professor, entendeu? Um cara, tipo, que passa conhecimento ali, entendeu? Eu acho que em termos de mestre, sim. Eu acho que em sabedoria... O Gandalf deve ter mais, cara, porque ele é um... Ele é velho. Ele é um... Como é que é o nome? Ele é... Não, eu esqueci o nome que fala. É, tô ligado que você tá falando, que é tipo um dos não é criadores. Ele é um, tipo, antigo pra caralho lá, né? Lá de trás. Lá. Ele não é um Valar. Tem um nome. Não é um Valar. Eu esqueci qual que é o nome dele. Mas ele é um desses. Agora o... Como chama? Então, assim, ele em conhecimento... Ele tem muito, porém o que o Sandro falou é verdade. Ele não é um mestre de ensinar, né? Quem ensina, o Dumbledore ensina. Sim. Ele é bem... O Gandalf, ele é mais filho da puta. Na hora que tá todo mundo ali pegando o bagulho, ele sai fora e deixa a galera ali, ó. Até que depois ele volta pra poder... Opa, tá todo mundo precisando de mim aí, tô aqui, ó. Fui lá buscar ajuda, entendeu? Ele é um Istari. Istari. Escreve Istari, mas na verdade é Istari, né, que eles falam, né? Olha lá, eu tô lendo aqui, ó. Gandalf é um mago Istari, pertencente à raça dos Maiar. É o espírito angelical do mundo tolkiano, tá vendo? Isso. Ele é um espírito, ele é foda, velho. Ele é também? Tá vendo? É, tipo, ele... Um X-Men. Bem-vindos ao Engrenagem Cast, o seu podcast do canal Engrenagem. Olá, você que nos escuta, sejam bem-vindos a mais um Engrenagem Cast. Eu sou o Sandro de Paula. Eu sou o Márcio Santos. E eu sou o Roberto Faria. E hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre um outro mago. O Mago Supremo da Marvel. Puta mago. Olha aí. Um puta mago. E a gente tá falando então do Doutor Estranho. Mas é Doutor Estranho ou Doutor Strange? Pois é, então, o nome dele ficou estranho na tradução, aqui pra gente estranho, o que é já, né, o Strange em inglês, mas é legal porque o nome dele é mais uma das aliterações que o Stan Lee fazia, né? Porque se você for pegar, por exemplo, vários personagens que o Stan Lee criou, ele tem essa aliteração, ou seja, tipo, nomes com a mesma letra que se inicia, mais ou menos isso. Peter Parker, Bruce Banner. Bruce Banner. E aí temos também Stephen Strange. Stephen Vincent Strange. Strange é um nome bacana, né? Isso, exato. Mas o Vincent veio ali por conta da referência. É o Vicentão, né? Como ele é mais como Vicentão. Bom dia, seu Vicentão. Vou fingir que não vi. E hoje eu amanheci azeitado, sabe?
Eu até jurei que a primeira pessoa que eu visse, eu enfiava ali a faca no apendicite. Mas hoje não é dia de ter raiva, não. Pois pra mim todo dia é dia de ter raiva. Eu quero ter raiva e você não se meta. Bom, e pra gente começar então o papo de hoje, vamos jogar então as cartas na mesa daí. Você tá todo místico hoje, hein? Vamos então... olha só, vamos jogar as cartas na mesa. Vamos abrir o livro de Vichante, Quanto então. de Doutor Estranho? Olha só, também, pode ser. Deixa eu falar agora, cara. O quanto de Doutor Estranho vocês conhecem? Qual é o relacionamento de vocês aí? O que vocês já ouviram falar? O que vocês têm de contato com o personagem? Cara, eu posso dizer que eu conheço muito pouco de Doutor Estranho. Conheço ele muito mais nas participações que ele fazia, né? Em algumas dos quadrinhos que eu li. Por exemplo, em Dinastia M, que é uma participação até pequena, mas ele surge ali, transporta o pessoal pra terra da família do Magneto e tal. E é isso que eu conheço dele, essas pequenas participações que ele fazia em algumas outras sagas. Não conheço muito do personagem em si, nunca li nada somente dele. É esse o conhecimento que eu tenho do Vicentão. Vicentão. Beleza, daqui pra frente a gente vai chamar ele só de Vicentão nesse cast, então. E Marvel vs Capcom, você chegou a jogar, ou Márcio, não? Que tinha o 3, né, que tem ele, né? O 3, chegou a jogar também? Não. Você que é um cara que curte um jogo de luta? Cara, eu gosto pra caramba, mas você acredita que eu joguei o Marvel vs Capcom quando eles se lançaram? E aquela versão, acho que a primeira versão não tem ele, né? E aí, é só na primeira versão ali que não tem. Depois eles fizeram as expansões com Peter Strange. Stephen Strange. Vitor. Saiu de Vicente pra Vitor. E aí não joguei com ele, nem joguei nada com ele. Eu gostava muito do Marvel vs Capcom 2, então eu não joguei o 3 tanto assim. Ah, entendi. E você, Robertão? O que você conhece aí do Vicentão? Cara, eu gosto de magos, tá? Eu gosto desse tipo de personagem, então eu conheço um pouco mais. Eu não acompanho os quadrinhos dele, mas eu já vi várias participações dele nos videogames da Marvel vs Capcom. Vi o filme, a animação dele de 2007, adorei. E eu lembro muito bem dele como participação especial no desenho animado do Homem-Aranha, aquele espetacular. Verdade. Não é espetacular. No Classic clássico, né? Spider-Man. No clássico lá, né? O que é isso? Os homens vermelhos decidem. Eu ordeno que vocês se afastem deste local. Sem chance. Aliás, quem é você? Eu sou o Doutor Strange, mestre das artes místicas. Nós devíamos levar esse ato pra Las Vegas. Só que ele precisa de uma dupla de tigres. Pô, Isso. sensacional Ele aparece bem naquele estilão retrô mesmo, cabelinho até de Não, mullet, quase tá que perfeito usa, né? ali, perfeitamente encarnado ali. Eu não tô muito diferente de vocês também não. Eu vinha conhecer o personagem mais a fundo agora, né? Tipo, fazendo algumas pesquisas, lendo algumas coisas, mas não tinha um contato assim de conhecer, de ler também muita coisa dele não. E assim, o contato que eu tive, acho que o primeiro contato que eu tive com ele não foi nesse Spider-Man, Roberto, foi no último, mas no mais recente, se eu não me engano, no Ultimate Spider-Man, que ele também faz uma participação e tal, que o Homem-Aranha, se eu não me engano, ou foi no do Homem-Aranha ou foi no dos Vingadores, uma coisa assim, que eles vão lá e acabam encontrando ele. Então é bem recente o meu contato aí com o Dr. Stephen Strange. Mas tudo que eu vinha pesquisar agora já me despertou um interesse de falar, porra, o cara é foda. Mas vamos lá então, vamos apresentar aí esse personagem da Marvel Comics, que ele foi criado lá pelos anos de 60, no começo dos anos 60, mais precisamente no ano de 63, e os criadores dele são a mesma dupla responsável pela criação do clássico Homem-Aranha, que foi Stan Lee e Steve Ditko. E as primeiras aparições do Doutor Estranho foram nas revistas da Strange Tales, que era meio que um compilado que a Marvel lançava, com várias histórias sobrenaturais, histórias de monstros e tal, e aí eles resolveram
criar esse personagem e lançar ele na Strange Tale 110, que foi de julho de 63. Lembra até Stranger Things. E a partir dali... Olha só. É legal, né, ver a Marvel lançando essas histórias assim, né? Lembrar que ela fazia isso ali na década de 60. Parece até um pouco, né, Roberto? Você que gosta muito de mangá também, os apanhados japoneses, né? Que são os shonen. Sim, claro. E aqueles outros que você sabe o nome. E que você tem... essas histórias que são revistas com várias histórias pequenas ali dentro. E você compra aquele compiladão mensal ou semanal de histórias, né? Era mais ou menos isso que a Marvel fazia naquela época. Sim, os mangás hoje são vendidos assim, da Shonen Jump. Então ela ainda mantém esse formato de uma revistona com várias histórias e lança toda semana. Histórias pequenininhas, né? A primeira história do Doutor Estranho, ela tem, acho que se não me engano, são 5 páginas, 8 páginas, uma coisa assim, uma história bem curtinha que eles fizeram ali, porque era um compiladão mesmo, vinha várias historiazinhas, dentro dela você encontrava, acho que, histórias de monstros, tipo de vampiros, tinha histórias do Drácula ali, tinha histórias do lobisomem, se não me engano, que teve alguma coisa, e dentre os heróis, um que figurava nessa revista era o Tocha Humana lá, o Tocha Humana real, né? Aliás, o Tocha Humana antigão, que era um androide e tal, que foi com quem o do Doctor Strange aí dividiu a revista por um tempo. E ele, essa primeira história dele, eles nem sequer mostraram a origem. Eles simplesmente tacaram o personagem ali e vamos ver no que dá. E aí o que eles notaram foi que essas histórias do Doutor Estranho que eles começaram a publicar, elas tinham já esse conteúdo, né, mais místico e tal. E foi justamente na época em que tem a chamada descoberta do Oriente ali, né? Nos anos 60 tinha muita gente que ia atrás dessas coisas, tipo de misticismo e tal, na Índia. Se eu não me engano tem até uma fase dos Beatles que eles vão pra Índia pra procurar essas coisas. Então tinha muito lance de gurus e tudo mais. E foi a partir daí que surgiu a ideia do Stan Lee de criar esse personagem místico, né? Esse personagem voltado pro lado da magia e tudo mais, que até então não tinha na Marvel, né? A Marvel, ela trabalhava basicamente com personagens que tinham sua origem científica, né? Basicamente ali você tinha muito personagem que era por conta de acidentes, né? Como foi o caso do Hulk, o próprio Homem-Aranha e tal. Então era tudo calcado na ciência. E aí com o Doutor Estranho foi o primeiro que eles resolveram dar aquela pirada e ir pro lado místico da coisa, né? Então, mas uma coisa legal no Doutor Estranho, se você pensar a fundo na origem dele, é brilhante. O personagem e o médico. Porque pensa o seguinte, ele é um médico. Então, quem mais pé no chão, vamos falar assim, do que um médico? Fala, eu acredito no que eu estudo, no que eu vejo e no que eu posso fazer. Eu não vou acreditar numa coisa que eu tenho que... Eu não vou crer para poder fazer alguma coisa. Ou eu posso fazer ali com as minhas mãos, né, vamos falar assim, ou não é possível ser feito. Então, transportar aquele mago, aquele médico pro mundo místico, usar o personagem de médico ali, eu achei uma puta uma sacada do Stan Lee fazer isso daí. Sim. Roberto, eu ia falar exatamente isso, cara, sério, eu ia falar exatamente isso, que é o que eu mais admiro no personagem, é exatamente essa dicotomia, né, que é o empírico, né, o médico empírico baseado o House, na vamos falar assim, ele é o Dr. House ali. Pra ter um... Exatamente. E do outro lado, o cara que trabalha com magia, que é o oposto ali. O oposto, né, cara, disso. E a gente vê nos trailers que saíram do filme, o ancião falando com ele, falando assim, existem outras maneiras de salvar vidas. É muito legal os trailers do Doutor Estranho. A gente ainda não assistiu o filme não estreou ainda. O pouco de diálogo que a gente viu, eu achei riquíssimo. Ela apresentando um mundo místico para ele, um mundo que está além do conhecimento dele e abrindo as novas portas, né, os novos mundos ali na cabeça dele. Sim, o que vocês falaram, né, dele ser um médico, traz toda essa bagagem, né, de o cara, além de só acreditar nas coisas, né, físicas ali, na ciência em si, ele tinha todo um lance de ser meio arrogantão, né? Ele é um personagem muito arrogante, um personagem que ele, enquanto médico ali, ele não gostava de atender pessoas ditas pobres, né, e tudo mais. Ele sempre estava
buscando mais fortuna, mais tipo reconhecimento e tal, não sei o que. Então você vê um lado dele muito agarrado nas coisas materiais, né? Uma coisa tipo que é, como o Márcio também disse, totalmente oposto você pensar do lado da magia, onde ele teve que se desprender de muitas coisas, né? Inclusive acho que dá até pra fazer uma relação com o fato de se desprender mesmo do material, né? Porque ele tem inclusive o lance da projeção astral e tudo mais. Tem umas coisas assim bem bacanas, né? E você lembra, Sandro, que a gente falou até em um dos casts aí passados sobre a Marvel trabalhar muito os temas sociais, né? Uhum. Enquanto que a DC ia pra um lado um pouco mais filosófico. Acho que um dos personagens da Marvel que une bem isso é exatamente o Doctor Strange. Porque ele trabalha tanto esse lado filosófico, porque isso é extrema filosofia, né? É você sair do empirismo e partir talvez pro essencialismo. E ao mesmo tempo também trabalhar esse lado social que você falou, que é o cara que ele tinha todo um preconceito social, onde o bem-estar dele ou ser bem-sucedido significava ter dinheiro, ser reconhecido na sociedade, e ele parte por esse outro lado, que é salvar vidas a partir da magia, se desprendendo literalmente do material, né? Então, olha que legal, cara. Eu acho que é um dos poucos personagens da Marvel que trabalha muito bem esses dois aspectos, né? Não só o social, como também o aspecto filosófico. E, Márcio, até como médico, ele não poderia, né? Ele fez até o juramento lá de Hipócrates, né? Que ele deveria prezar pela vida humana acima de tudo. Então ele meio que se contradiz ali ao ser um médico arrogante. Sim, então, esse lance dele ser arrogante é que ele tinha todo esse lado de, tipo, ele não queria abandonar, aliás, ele não queria tratar essas pessoas, né, mas ele meio que se contradiz aí no juramento porque ele não poderia negar, mas ele diz que ele gosta mesmo de pegar os casos mais complicados, mas que também vão trazer prestígio pra ele, né, porque tem todo o lance do pai dele, que era um cara que, tipo, que transformou ele, né, nesse ser arrogante ali. Ele se baseava muito, né, no relacionamento com o pai dele, que fez com que ele ficasse dessa forma quando adulto, né. Eu sou seu pai. Não é verdade. Isso é impossível. Mas, Sandro, como é que ele ganhou os poderes dele? Então, a origem do Doutor Estranho mesmo, né, do mago, que é onde ele acaba ganhando os poderes, vem através de um acidente, que ele sofre um acidente de carro, e nesse acidente ele acaba lesionando todos os nervos da mão ali, uma grande parte dos nervos das mãos dele. E depois de várias tentativas que vários médicos ali, ele começou a ir atrás de 1 milhão de médicos para tentar resolver o problema, né, dele, das mãos, que ele não conseguia mais ter os movimentos, né, tipo, firmes nas mãos. Quando ele já tá, tipo, esgotado, ele gastou toda a fortuna que ele tinha feito, né, e tudo mais, tentando achar uma cura para isso. Ele acaba escutando numa conversa de bar 2 caras conversando, falando que ouviram falar de um cara lá no Tibete que seria capaz de curar qualquer coisa. E aí ele resolve então juntar as últimas economias dele e parte nessa viagem para ir pro Tibete para tentar encontrar esse cara. Chegando lá, ele acaba encontra que na verdade esse cara se chama Ancião, é o Mestre Ancião, e ele... O Mestre Ancião, Mestre Ancião, Ancião. Mestre Ancião é outra pessoa. É lamentável. Exato. E aí lá ele chega pra pedir mesmo que o Ancião cure, né, as mãos dele, porque sem elas ele não pode mais operar, ele não quer perder, né, isso que era a vida dele, né. Aliás, a gente não falou o que ele fazia, né, mas o Stephen Strange, ele era um neurocirurgião, né, o maior neurocirurgião de Nova York. E aí ele acaba falando pro Ancião que ele quer, né, que ele quer ser curado e tudo mais. E o Ancião fala que não, que ele não tá pronto pra isso e tudo mais. E aí ele, tipo, fala que não, que ele precisa, que ele quer, que ele precisa disso, não sei o quê. E aí o Ancião fala pra ele que não vai curar, mas ele vai ensinar as artes místicas pra ele. E aí chegando lá, ele começa a aprender, ele conhece um dos outros pupilos do Ancião. Não, eu me lembro que ele fica bravo com o Ancião, que ele não quer cuidar das mãos dele e vai embora.
Só que nisso ele descobre que o discípulo do ancião... Isso, é isso que eu ia chegar. Nesse ponto, e quando ele fala com o ancião de que ele quer a cura, o ancião fala que não vai curar ele e tal, não sei o quê. Exato, ele acaba descobrindo que o Barão Mordo ali, que tá tramando contra a vida do ancião. E aí o Mordo joga um feitiço nele que ele não consegue falar. Ele não conseguiria contar pro ancião que o Mordo tava tentando, né, assassinar ele. E aí ele resolve treinar junto com o ancião, mas tem uma outra parte, porque existem várias origens, né? Tipo, a história de origem dele tem vários tipos, inclusive que eu falei pra você, se estava se baseando no desenho, porque no desenho, se eu não me engano, eles mudam um pouco a origem dele, tem o lance dele já começar a ter umas visões lá atrás, coisa que não existia nos quadrinhos ali. Ele simplesmente chega lá e acaba não dando certo. Tem algumas histórias que falam que ele não conseguiu voltar lá do Tibete porque teve acho que é uma nevasca, alguma coisa que prendeu ele lá, e aí lá ele acaba descobrindo essas coisas, acaba sendo treinado pelo ancião, o ancião falando que já não vai treinar ele porque ele era muito arrogante, que ele precisava aprender outras coisas e tal. Então isso daí às vezes varia um pouco, né, a origem. Mas foi basicamente isso. Pelo ancião ele chega lá, ele descobre que tem, né, esse lado místico e acaba pedindo, né, pra ser treinado. Inclusive no trailer do filme a gente vê, né, essa frase dele pedindo pro ancião, né, me ensine. E aí, graças ao ancião, ele começa a aprender a arte do misticismo. E ele vem a se tornar o mago supremo muito tempo depois e tal. Mas ali ele acaba se tornando um mago, né? Com o treinamento do só adicionando, na cena do trailer, quando ele fala, me ensine, ele fala com uma cara, fala, meu, que porra é essa, velho? Me ensina isso daí. É muito legal. Aí tá, né? Eu posso falar, né, que eu sou uma putinha do JJ, mas olha aí o Cumberbatch aí falando. Que eu nunca neguei isso não, tá? Mas logo a gente chega nesse ponto pra falar aí do Robertão, do Cumberbatch. Agora, só complementando mais algumas coisas aí sobre essa criação do personagem, tem algumas curiosidades aí, né, porque a gente vê que em todas as histórias do Doutor Estranho, ele tem esse lado mais psicodélico, né, então... Existem muitas pessoas que acreditavam que quando os desenhistas estavam, né, desenhando algumas páginas do Doutor Estranho, né, que quando ele viajava para outras dimensões e tal, que tinha todo esse lado psicodélico, eles acreditavam que o cara estava mesmo sobre o efeito de alucinógenos, né, porque tem umas coisas muito surtadas. E isso fez com que a revista ela alcançasse um público novo, um público que até então a Marvel não sabia que lidava, porque eles achavam que eles vendiam muita história em quadrinho para criança. E aí eles começaram a ver que muito adolescente ou universitário começou a consumir, né, a revista. Dê nome aos bois. Os Noia. Como assim ter nome aos bois? Os Noia. Ela percebeu que os caras começavam a comprar muitas revistas. E tem algumas histórias de caras que falavam que adoravam ler as histórias do Doutor Estranho enquanto estavam chapados, porque aquilo ali dava uma viagem e tal, não sei o quê. E o mais engraçado... Eu, esses dias, quando eu tava fazendo uma pesquisa e tal sobre o Doutor Estranho, um dia a gente tava até conversando entre a gente aí no grupo do WhatsApp, e eu tava escutando Pink Floyd, acho que eu tava conversando com o Márcio nesse dia. E antes mesmo de qualquer coisa, eu tava escutando e falando assim, cara, como o Pink Floyd se encaixa com esse lance do Doutor Estranho, né? Porque é um bagulho meio psicodélico, umas coisas estranhas e tal. E aí eu fui mais a fundo, porra, total, né? E aí, tipo, eu fui mais a fundo e fui descobrir que no segundo disco do Pink Floyd... A Saucer Full of Secrets. Isso, boa. E na capa desse disco, você tem o Doutor Estranho. Como é o que disse? Ah, verme maldito! Só agora você me disse isso, seu inseto! Os caras fizeram referência ao Doutor Estranho, porque o Roger Waters lá, ele era fanzaço do personagem, e aí ele pediu autorização pro Stan Lee. Ah, você tá de zoando. Tem o Doutor Estranho na capa do disco. É claro que tem as duas versões, aí tem uma da capa original e tem uma com o desenho dele destaque. Louco, né? Cara, ó, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Eu sempre amei as capas do Pink Floyd. Pra mim são as melhores capas de álbum de todos os tempos. E eu nunca tinha sacado isso, também. Cara. Nunca tinha sacado. Pois não, é. Ele tá aqui meio vazado na capa original, né, escondido e tal, não sei o que, mas tá lá, cara. Porque... Cara, que animal, velho. Doutor Estranho subiu no seu conceito, né? Cara,
Não, explodiu minha cabeça aqui. Acabou o cast já, a gente vai Vamos assistir o filme. Mas eu vou ouvir Pink Floyd, cara. Não, eu vou ouvir Pink Floyd. E você quer mais? Você quer mais uma coisa? O quê? Os caras fizeram referência a Pink Floyd, ou Pink Floyd, aliás, fez referência ao Doutor Estranho em uma das músicas. Cymbaline. Link no post. Ai, velho. Não, Tô pronto. te mandando, tô mandando a letra aí, ó. Tô mandando a letra pra vocês aí. Caramba, cara, não acredito nisso. Que legal, cara. Os caras fizeram, legal. se você olhar lá quase no final aí da música, eles colocam aí uma frase que diz And Doctor Stranger is always changing size, ou seja, e o Doutor Estranho está sempre mudando de tamanho. Porra. Eles colocaram tem na que música. ser tema do filme, Foda. então, caramba. Então tem que ser tema do filme, não é possível que os caras vão deixar o Pink Floyd fora. Não é à toa que você pega, se você pesquisar aí, você vê o seu amado aí, Robertão, cantando música do Pink Floyd. Seu amado. Tem um vídeo do... Ele tá cantando Comfortably Numb, junto com, cara, inclusive que honra, né? Tá cantando junto com o próprio David Gilmour, né? Yeah. Então, foda, né? Sensacional. Não roda a engrenagem. Falando agora então sobre o Doutor Estranho nos quadrinhos e tal. A gente já falou um pouquinho mais sobre a origem dele lá atrás. E a gente tem muita coisa que saiu nos anos 60, dos anos 70 ali, que são aquelas a era mais clássica, né? Que tem muita gente que hoje não curte muito ler esses quadrinhos. Então, vou falar um pouquinho mais sobre algumas histórias mais contemporâneas, né? Digamos assim, as coisas mais atuais. Porque até então o Doutor Estranho ele era um personagem meio renegado ali, né, na Marvel. Ele é como era o Homem de Ferro mesmo, que é um personagem, né, classe B ou até mesmo C da Marvel. São os personagens que ficam um pouco mais e menos, aliás, que ficam um pouco menos, né, em destaque do que outros personagens chefes ali, que são carro-chefes da editora. Mas atualmente o Doutor Estranho ele sofreu uma reformulação ali. Então a gente tem algumas histórias, como por exemplo essa eu indico aí fortemente, que foi uma das que eu li dele para fazer essa pesquisa, que é a história Juramento, que foi basicamente aquilo que o Roberto falou sobre o juramento de Hipócrates ali. Ela se baseia justamente nisso. É uma história bem bacana, que ela conta a origem do Doutor Estranho e ela revisita, na verdade, alguns pontos da origem dele ali. E nessa história ele traz uma crítica ao lado das indústrias farmacêuticas. Por quê? O Doutor Estranho, ele era sempre seguido por um, digamos assim, um escudeiro, né? Ou é o sidekick dele, que é o Wong. Que é bem aquele estereótipo do asiático, que manja dos paranauê das artes marciais e tal. Que inclusive foi o responsável por treinar o Doutor Estranho nas artes marciais, né? O Doutor Estranho, além de ter todos os poderes, né, e tudo mais, né? De ser o mago ali supremo, ele também é um exímio lutador. Ele não é somente um mago. Ele não precisa só dos poderes dele, aliás. O que ele tem como principal arma são os poderes, mas ele também consegue se virar bem lutando. Porque além de tudo, o Stephen Strange, ele não é um super humano. Ele é um humano normal, entendeu? Ele não tem, super força, ele não tem resistência nem nada. Ele depende dos poderes dele, mas sem os poderes ele tem que saber se virar. E por isso ele também aprendeu a lutar. E o Wong foi o mestre dele. E nessa história, a gente tem o Wong com um tumor no cérebro. E o Wong tá, nas últimas, tá pra morrer e tal. E aí ele conta pro Doutor Estranho, né, o que tá acontecendo com ele e tudo mais. E o Doutor Estranho vai pra uma outra dimensão e acaba descobrindo um elixir com um demônio e tal, não sei o que ele consegue. Ele consegue esse elixir que seria pra essa cura, né, do Wong. E aí ele acaba pedindo pra ir pra um médico avaliar esse elixir, e ele descobre, né, esse médico acaba descobrindo que esse elixir não é só a cura pro câncer do Wong. Na verdade, esse elixir é uma cura para todos os males de qualquer doença, para todos os tipos de câncer e tal. E aí a história toda se desenrola em cima disso, né? Ele acaba sofrendo um atentado, acabam roubando esse elixir dele,
E aí tem todo o lance da indústria farmacêutica por trás, porque, tipo, tem um embate até moral ali, porque será que é correto deixar com que a humanidade use isso, né, para bem dela ali, para curar tudo, ou será que precisa deixar que a humanidade evolua para até descobrir mesmo, né, essa cura por si só, né, sem ter interferências externas e tal. E tem o lance do Doutor Estranho também, de tipo, de ele não... Será que ele também não deve fazer o juramento dele, de tipo, levar o juramento dele ali a fim, tipo, de... Tenho que ajudar o meu amigo, né, tipo, aqui, ou eu tenho que ajudar a humanidade inteira. Então é uma história bem bacana, é uma história recente, ela não é tão difícil de se encontrar, então fica aí uma indicação dessa história, que foi uma das que eu li. Qual que é o nome do quadrinho? Juramento. Doutor Estranho, Juramento. Vale muito a pena. Pô, Santo, gostei pra caramba dessa história. E até eu me interessei aqui. Me lembrou um pouco do final de Watchmen, que fica naquele embate entre contar ou não contar o que aconteceu ali. Não vamos dar spoiler, mas procurem assistir ou ler o quadrinho de Watchmen, que é sensacional. Tá recomendado aí, gostei, vou procurar. Não, vale a pena, cara. E como eu falei, são histórias mais recentes, né? Tipo, que tem muita gente que tem um preconceito de ler histórias antigas pelo ritmo, pela arte, que eu, às vezes sou um pouco datado. Tanto que eu fui atrás da primeira história do Doutor Estranho, como eu disse, é uma história curtinha, rapidinho, então, né, pra você ler ali. E o legal é que essa primeira história, ela simplesmente serve como se o Doutor Estranho fosse tipo digamos assim, sabe aquelas benzedeiras? Pra mim me pareceu isso, porque basicamente é um cara que chega lá e fala que tá tendo uns sonhos esquisitos, e que nesses sonhos ele vê um ser lá meio esquisito e tal, não sei o que, e aí ele acaba indo atrás do Doutor Estranho, porque ele sabe que o Doutor Estranho ele tá ligado com essas coisas aí meio místicas e tal, e ele vai pedir ajuda. E aí o Doutor Estranho consegue, né, tipo, entrar no sonho do cara, ver o que tá acontecendo pra ajudar ele e tal, e no final acaba resolvendo tudo ali, o problema, como se ele fosse mesmo aquela bezedeira, né, que você vai lá, puta, tô com um problema aqui, vou lá. E foi a primeira história dele ali, então uma história bem, tipo, mais simples comparado com as histórias mais recentes, né. Por isso que essa ficou essa dica aí do Juramento, que é uma história com um pouco mais de complexidade e tal, que ficou bem bacana. Sandro, fazendo jus aí ao Engrenagem Cast e indicando outras coisas que podem estar relacionadas a isso, eu gostaria de falar de 2 exemplos também, que é um pouco sobre você encontrar a cura em um momento que não é o momento determinado, né, para isso acontecer, que é o episódio The Magnificent Eight em Legends of Tomorrow, que tem verdade. uma referência sensacional de H.G. Wells no episódio, exatamente sobre isso, sobre essa questão da cura não estar no momento correto. Eu também gostaria de te indicar um outro filme também, que fala um pouco sobre essa situação onde a indústria farmacêutica esconde a cura, ou tem uma conspiração sobre cura, que é O Jardineiro Fiel. Um ótimo filme para se assistir, que fala exatamente sobre isso. Bacana. Fica aí, mais recomendações. Outros 2 quadrinhos, então, como recomendação para você que quer começar a ir atrás do material do Doutor Estranho. Shambhala, onde basicamente o Stephen Strange, depois de alguns anos da morte do ancião, ele resolve voltar lá, e aí ele descobre que o ancião deixou para ele uma caixinha de presente. E aí nessa caixa, tipo, que é todo o mistério, que ele começa a tentar desvendar o que seria ali e tal, e aí tem toda essa relação com Shambhala. Isso me fez lembrar, sabe o que, Márcio? Vamos ver se você puxa a referência junto comigo. Uncharted. Ah, garoto, isso aí. Na hora que você falou, que eu já tô pensando aqui. Porque a cidade de Shambhala, né, aquela coisa mística ali, de uma cidade escondida e tal, me fez lembrar na hora também sobre Uncharted 2. Puta, que legal, cara. Olha, mais uma referência aí, mais uma coisa amarrando com o Doutor Estranho. Eu que não conhecia nada do Doutor Estranho, acho que eu vou terminar a gravação do cast aqui e vou ter que ir numa banca comprar, cara, qualquer coisa pra ler. Pode ser na banca virtual da Google Play. Mas você não vai até lá, você navega até lá. Não tem mais aquela emoção de ir na banca. Bom, e pra fechar essa trinca aí de indicações, tem mais uma indicação de um material do Doutor Estranho, que é Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento. Tormento não. Triunfo e Tormento. Nessa história, olha que bacana.
o Doutor Destino precisa da ajuda do Doutor Estranho. Tá brincando, criança? Não, tô falando sério, menino. Pra ir salvar a mãe dele, que, pra quem não conhece um pouco da história do Doutor Destino, o Doutor Destino, que é um vilão, um dos grandes vilões da Marvel, a mãe dele era uma cigana e a alma da mãe dele tá aprisionada. Só uma coisa. Tá lá, quem não conhece o Doutor Destino, assista os 3 filmes do Quarteto Fantástico. Você sacaneou agora, Roberto. Tô brincando, coisa melhor, não assisti não, cara. tá? Principalmente o último. Bom, os outros dois até passam, mas o último, nossa, meu Deus do céu. Os 2 primeiros até que vai, mas o último não dá. E aí, o Victor Von Doom aí, o Doutor Destino, ele precisa da ajuda do Doutor Estranho, por quê? Diversas vezes ele já tentou resgatar a mãe dele, né, a alma da mãe dele, que tá com o Mephisto, que é o senhor do inferno lá e tal, e ele não conseguiu. E aí ele resolve então ir atrás do Doutor Estranho para pedir ajuda, sabendo, né, que o Doutor Estranho cuida dessa parte aí, né, das coisas místicas, viagem entre as dimensões e tal, não sei o que. E então ele resolve pedir ajuda para poder tentar resgatar a mãe dele. Tem um lance até dele, tipo, do Doutor Estranho chegar nele e falar, tipo, mas como é que eu vou saber, né, que você não tá querendo usar isso pro mal e tal. E ele fala pra ele que, tipo, eu nunca... Eu sei, né, como eu sou e tal, mas eu não pediria isso porque pra você se eu tivesse conseguido fazer, entendeu? É uma coisa que eu nunca consegui fazer, por isso que eu tô te pedindo ajuda, e acaba falando que não vai usar pra mal nenhum e tal. Então você tem os dois indo até o inferno na tentar resgatar a mãe do Doutor Destino. Então são 3 materiais novos, são 3 materiais aí que você ainda consegue encontrar. Tem coisas inclusive sendo relançadas aí. A Panini tá trazendo novidades. Então, pra quem tiver curiosidade, fica aí 3 dicas nossas de quadrinhos atuais sobre o Doutor Estranho. Beleza? The summer is magic, oh oh oh. The summer is magic, you have to imagine, oh oh oh. The summer is magic. Agora, só pra complementar um pouco mais o papo sobre o Doutor Estranho, a gente já falou um pouco da origem do personagem, a gente já falou um pouco sobre alguns quadrinhos aí que fica a dica pra galera conhecer. Mas vamos passar uma ficha rapidinho, então, sobre algumas coisas que o Doutor Estranho tem, né? Quais são os poderes, o que ele tem. Como eu já falei também, ele além de ser o mago, ele também tem, né? Ele treinou artes marciais, inclusive ele chega em alguns pontos a ser comparado com o Punho de Ferro. Ele diz, né, se eu não me engano, na HQ do Juramento, ele fala, tem uma parte que ele fala durante uma luta que ele pode não ser tão bom quanto o Punho de Ferro, mas ele daria trabalho pra ele numa luta, entendeu? Porque ele é tão foda que ele ficou nas artes marciais também. O Punho de Ferro, ele é o principal artista marcial, né? Se o Doutor Estranho ele é o Mago Supremo, sim. O Punho de Ferro é o Lutador Supremo, vamos falar assim, no universo da Marvel. Sim, é. E ele, o cara é foda, né, nas artes marciais. O Doutor Estranho consegue rivalizar com ele, pra você ver quanto que o cara não é, tipo, o cara não é pouca bosta, não. Mas, ó, eu separei aqui uma lista, uma lista de alguns poderes e habilidades do Doutor Estranho. Vou passar aí rapidinho pra vocês. Primeira coisa, ele é um especialista em neurologia. Ele é médico, acima de tudo o cara é médico. Uma das coisas legais é que em algumas histórias você vê ele usando esse lado médico dele, né, pra algumas coisas. O cara, tipo, ele tem a inteligência, a sabedoria de um médico, então ele consegue utilizar isso pra algumas coisas também, né, pra desvendar algum mistério, alguma coisa do tipo, algo do tipo. Ele é um super estrategista, olha aí, né, rivalizando talvez com o Batman, não sei, que é o mega Bane. fodão da estratégia. Como é que é? Com o Bane. É. Ele tem a feitiçaria, porque ele consegue conjurar vários feitiços e tal. Ele tem manipulação de energia, então a energia mística que ele consegue manipular. Manipulação temporal, em alguns casos ele consegue fazer essa manipulação do espaço-tempo também. A manipulação da magia, como a gente já falou também e tal. Consciência universal após meditação, então ele consegue ter uma consciência aí grande sobre as coisas quando ele medita. Telecinese, telepatia, teleporte, projeção astral, como a gente também já chegou a citar lá atrás, e mestre em artes marciais. Esse lance da projeção astral é legal porque em alguns momentos
ele, de repente, ele precisa conjurar algum feitiço, alguma coisa que, tipo, ele fala, não, meu corpo físico não vai conseguir, não vai aguentar, e aí ele resolve fazer essa projeção astral e tentar conjurar algum feitiço, alguma magia. E além disso, quando ele tá nessa projeção astral, ele consegue se locomover por qualquer local. Ele não respeita mais as leis da física, né? Então ele consegue atravessar a parede, ele consegue viajar a velocidades do pensamento até muito rápido, né? De um local a outro. Só que ele tem uma limitação com essa projeção astral, porque ele não consegue ficar, né, nessa projeção por mais de 24 horas. E a outra vulnerabilidade dele é que o corpo dele fica ali vulnerável. Então se alguém for lá e resolver, né, dar um tiro, enfiar uma faca nele, já era, morreu, perdeu perdeu o Playboy, foi nessa. E uma última curiosidade é que ele também é fortemente ligado com as joias do infinito. Então ele é um daqueles personagens. Então, assim como o Thor e o Reed Richards, ele tá sempre procurando as joias do infinito para saber com quem está, se estão em boas mãos. Ele mesmo já foi dono de algumas joias e algumas histórias deles. Então ele vai ser, acredito que ele vai ser peça-chave ali pra Guerra Infinita, o próximo filme dos Vingadores. É a joia da alma, né, Roberto, que ele já foi dono, se eu não me engano, é a joia da alma. É, a joia da alma, verdade. E pra quem não conhece também nada do Doutor Estranho e tá indo assistir os filmes, é legal até saber um pouquinho dos utensílios que ele usa, né? Que o pessoal provavelmente vai ver. A gente ainda, como o Roberto falou, a gente ainda não assistiu o filme, mas a gente acha que isso vai aparecer, porque é parte do personagem. E ele usa muitos utensílios como o olho de Agamotto, tem a esfera de Agamotto também, a capa da levitação, o livro de Vincenti, que é onde ele obtém, né, os feitiços e tal. E esses utensílios, eles estão muito ligados a essa divindade que é o Vincenti, né? Que é uma trinca, são 3 deuses que formam essa divindade. É até uma... Eu não sei, sabe, Sandro, se isso é algo que existe mesmo no mundo real, assim? Que é Então, eu tenho uma história bacana sobre isso. É que quando o Stan Lee, né, e o Ditko começaram a escrever sobre o Doutor Estranho e tal, assim que começou a estourar e tal, foi um sucesso, a galera começava a escrever pro Stan Lee falando, nossa, você puxou a referência disso pra, de uma escritura eu já ouvi isso que tinha também. Uma citação de não sei o que, papapá. Então a galera ia a fundo, né, pesquisando, porque ele tinha muitas palavras, muitas coisas que ele fazia, né, na hora de conjurar os feitiços, os nomes dos deuses que ele falava. Tem, por exemplo, né, as Hordas de Sitoraz, que tem, que é inclusive uma divindade que já apareceu também no universo Marvel, que é a responsável por fornecer os poderes do fanático e tal. E aí, tudo isso, a galera ia a fundo, pesquisava e tal, procurando referências. E aí o Stan Lee, ele não queria desmentir pra galera, ele falava que não, beleza, né? Foi ver que ele é fodão, né? Mesmo. E na verdade o cara não tinha pesquisado nada, tá ligado? Ele tinha criado tudo da cabeça dele, as coisas ali. Ele falou que assim, pode até ser que eu tenha lido alguma coisa, né, no passado e tal, e que agora eu acabei colocando, mas que na verdade era basicamente tudo inventado da cabeça dele ali, essas coisas, os termos, né. E aí mais pra frente, com o sucesso do personagem, que eles foram explicando a origem, né, dos deuses, porque todos os poderes do Doutor Estranho ali basicamente estão ligados com essas divindades, né, são as divindades místicas ali que fornecem esses poderes, né, que aumentam os poderes dele quando ele conjura um feitiço ali e tal. Então é uma coisa interessante isso. Cara, sabe uma coisa que eu também gosto no personagem? Assim, que eu acho que ele se destaca muito? Que? É a coreografia que o Stan Lee se deu ao trabalho de colocar nele. Então, o movimento das mãos... O uso das mãos e tal, né? De todo o corpo dele ali. Eu acho que depois do Homem-Aranha, que é o acróbata ali, o maior acróbata que eu me lembro ali dos super-heróis, eu acho que o Doutor Estranho, ele se destaca nesse ponto ali. Nos trailers, parece que eles seguiram fielmente esse traço do herói. Sim, então, esse uso das mãos são coisas que, inclusive, podem ser até consideradas pontos fracos do personagem. É, verdade. Ali, né? São algumas das vulnerabilidades dele. Porque todo e qualquer feitiço que ele vai conjurar, ou qualquer poder que ele vai lançar alguma coisa, ele necessita, né, desse movimento, né, dessa coreografia com as mãos, e ele precisa pronunciar as palavras. Então, se de repente alguém deixa ele mudo ou prende as mãos dele, o cara não faz mais nada. Porque, ele é, como eu falei, ele é um ser humano normal. Ele não tem superpoderes. Ele é um estudioso da arte do misticismo e tal, então isso
ele acaba utilizando para poder ter os poderes dele, né? Então é um estudo que ele fez e tal, que ele aprendeu a manipular, mas ele precisa de algumas coisas. Inclusive, a capa de levitação que o Márcio citou, é legal a gente citar que ela é quase que um personagem, porque ela responde aos comandos dele, ela tem meio que uma vida independente, né? A capa, e ela serve para ele levitar, para ele voar, sem utilizar os poderes mágicos dele, né? Porque pensa basicamente no conceito que a gente está acostumado aí do RPG. É como se ele tivesse um número ali de mana, né, e tal, e ele não pode ficar gastando aquilo o tempo todo. Então ele utiliza a capa da levitação para não ficar gastando os poderes dele, né, fazer com que ele consiga voar sem cansar muito. É igual o tapete no Aladdin, né? Cara, eu gosto muito. Exato. Eu gosto muito desse conceito, porque eu não gosto quando o herói é extremamente poderoso. Eu também não. Cara. Porque você não tem aquela dramaticidade, você não tem a certeza que no final ele vai ganhar, né? É meio... Talvez por isso que vou ser apedrejado por falar isso, talvez. Que eu não sou o maior fã de Superman. Nossa, tamo junto. Porque véio. O Superman... Não é? O Superman, ele é sensacional, ele é... Tem até uma cena aí das animações da DC que fala assim, né? Que a Mulher Maravilha fala, olha aqui, eu tô junto com o Panteão novamente, Hefestos, Mercúrio, tudo aqui do meu lado. E aí o Superman fala, e eu, o que eu sou? Ela, eu nunca conheci nada igual a você, nem Deus, nem imortal. Mano... Ele é poderoso demais, né? Não é legal. Exato. É por isso que eu gostei tanto, citando outro cast nosso aqui, da Eleven, cara, no Stranger Things. Ela tem um poder sensacional, mas não é aquele... Apesar da referência de Akira, ela não tem um poder igual ao do Tetsuo, que é quase infinito. Ela chega a ter um limite dela e ela passa mal. Ela não pode ir além daquilo. Tem então é legal quando você... né? Exato. É legal quando você coloca uma limitação no seu herói para que você tenha aquele... Pelo menos um medinho de que ele vai morrer ou não. A gente sabe que ele não vai morrer, mas a gente quer ter aquele medinho, sabe? Será que ele vai conseguir derrotar? Ou como ele vai fazer? E você vê ele criando aqueles planos mirabolantes pra conseguir derrotar o vilão. Se ele tem poder demais... Não Por tem isso que o tanta Batman graça. é o que é, né? Ele é o maior overpower ali, né? Exato, é. Ele não tem poder nenhum e tem os melhores vilões. Pois é. Você sabe que, Márcio, esse lance de ser muito overpower... A Marvel chegou um período em que o Doutor Estranho era tão foda, mas tão foda na questão de poderes, que os caras resolveram dar uma limada, né? Ou como se dizem aí nos termos de quem joga muito MOBA, que tá acostumado, ou quem joga RPG e tal, que é o tal do nerfar, né? Então eles nerfaram o personagem do Doutor Estranho, fazendo com que ele perdesse uma boa parte dos poderes e tal. Foi em alguma saga da Marvel que eles resolveram acabar com a magia no universo Marvel, entendeu? E aí eles acabam tirando muita coisa dele pra poder trazer o personagem num nível tipo, não, beleza, tá aqui, o cara tem os poderes, mas não é tão poderoso quanto ele era, porque ele chegou num nível extremo. Por quê? Todo e qualquer vilão que ele derrotava, ele acabava aprendendo alguma magia do cara, ele acabava ficando em posse de algum artefato, né, místico ali, que consequentemente ia ajudar o personagem, né, em alguma ação futura, em algum outro caso que ele precisasse. Ele era tipo o Mega Man. Exato, que vai acumulando coisas, ele vai pegando coisas dos vilões. É mais ou menos entendeu? o que fizeram com o Wolverine, então, né? Que o Wolverine era tão... O fator de cura dele era tão absurdo ali, que ele se regenerava a partir de quase que uma única célula, né? Um pedacinho de carne ali, ele voltava inteiro, pô. Sim, Mas o Doutor Estranho, eu tô até curioso pra ver o que eles vão fazer no filme, né? A gente vai entrar aí no próximo bloco falando um pouco mais sobre o filme, mas só adiantando, porque ele é como o Homem de Ferro, ele é um ser humano normal, entendeu? Só que provido de outras coisas ali que faz com que ele se torne um super-herói. E aí essa relação de tipo dele com seres místicos, com seres poderosos aí, que eu tô curioso pra ver como que vão desenvolver isso no universo. Se a gente comparar, ele é exatamente o oposto, ele é igualzinho o Homem de Ferro no polo oposto, né? Porque ele a fisionomia dele é parecida, ele tem o olho de Agamotto no peito, igual o Reator Arc,
Só que ele é um mago e o Homem de Ferro é um cientista. Um cientista. Tá aí de novo na tecnologia, a dicotomia, que nem disse o Márcio. Então roda a engrenagem. Bom, agora saindo da parte dos quadrinhos e da origem do personagem, vamos falar das adaptações que o personagem já teve. E foram poucas, na verdade, que a gente se lembra aqui agora. Teve aquela adaptação de lembra a data aí, Sandro? 1978. Que é totalmente descartável. Se bem que é bonito, hein? O personagem tá bonito ali, hein? Tá bem do mal. Sério? Eu achei. Ele parece ele lembra pra mim, sabe o que, cara? O Lando. É sério, cara. Ele me lembra o Lando. Cara, mas ele no quadrinho é o Lando, né, cara? Vocês acham? Com a capona e tal, né? O bigodinho, a capa, cabelinho curto. Cara, ele parece o Lando, sim, cara. Cara, eu achei ele parecido com o Fred Mercury aqui, pô. Olha o bigodinho. Ô louco, Roberto. Eu achei ele muito parecido com o Lando aí, cara. Mas assim, essa adaptação de 78, ela foi na verdade, ela era um piloto, né? Ela foi um telefilme que resolveram fazer no mesmo estilo ali de Hulk, Thor, que tinham surgido nessa mesma época, né, aqueles filmes da Marvel. Eles resolveram fazer esse filme para poder depois desencadear numa série para televisão. Só que o negócio não foi, né, bem recebido, o negócio não foi tão bem aí quanto eles esperavam e acabou flopando aí, que não resultou. Por que será, né? Na continuidade, né? Bom, se alguém tiver interesse, a gente vai deixar um link aí no post, ou pode digitar lá no YouTube também, né? Doutor Estranho, 1978, legendado, que vocês acham o filme inteiro lá. Beleza? E fala aí, Robertão, qual foi a outra adaptação, essa que você já curtiu mais? A segunda adaptação é um filme de 2007, que na verdade não é um filme, é uma animação, que conta a história de origem do Doutor Estranho. Recomendadíssimo aqui pra você conhecer um pouco mais do personagem, e ela conta exatamente o que a gente conversou no começo do cast. Apresenta o Doutor Estranho, o Stephen Strange, como um cirurgião arrogante. Ele perde o uso das mãos e vai atrás disso, de uma cura milagrosa. Ele vai até o Tibete e encontra com o ancião. É um bom filme, o Sandro não gostou muito dele. Então, antes da gente gravar eu tava comentando com você, porque assim, acho que depois do nível de animações da DC, sei lá, fiquei um pouco mais chato com as animações, porque ela tem a animação em si, ela não me agradou muito, ela tem umas coisas ali, tipo, muito lentas, né, no próprio desenho e tal, e além disso, eu não sei, a história ali não me pegou tanto, sabe? Ele tem aquela relação como se ele já tivesse alguma relação com a magia antes mesmo dele ter sofrido o acidente, ido atrás da cura e tal, mas não sei, eu posso até dar mais uma chance aí. Eu já tentei acho que umas 2 vezes, acabei dormindo, não consegui terminar de assistir, mas talvez eu dê mais uma chance aí pra assistir. Bom, e agora a gente tem o que é o mais aguardado, né, pela gente aqui nesse cast, que é falar um pouco mais sobre a nova adaptação do Doutor Estranho, que é o filme que deve estar estreando aí. Deixa eu ver, a gente tá na gravação desse cast e tal. Na semana de lançamento desse cast vai ser a estreia desse filme. Então nós teremos o 14º filme da Marvel nos cinemas, que será a adaptação de Doutor Estranho, com ninguém menos que, Roberto, como é que é o nome do seu... Benedict Cumberbatch, o Benedito. Ah, sua Cumberbatch. É verdade. Benedito no papel do Vicentão. Olha só. Ai, caramba, velho. Olha, eu sinceramente acho que esse filme pode abrir muito o leque da Marvel no cinema, porque convenhamos, né, até agora o que a Marvel colocou no cinema não era, até o início das adaptações, os heróis de classe A. Eles eram mais os heróis, assim, classe B, né, da Marvel. Na verdade, ela não tem nenhum por classe exemplo, A ali. Exatamente. Se você pensar nos classe A, hoje que tem ali é o Capitão América. Mas também não era. E... Agora são, não, mas quando começou não era não. Porque até então a Marvel, os carros-chefes da Marvel era Homem-Aranha e X-Men. E um pouquinho do quarteto ali. A Marvel, parabéns pra Marvel, ela tirou leite de pedra ali. Você tem que tirar o chapéu pra ela. Sim.
Sim, isso é fato, cara. Isso é sensacional. Isso não tenho nem o que falar. O que eles fizeram, pegando aqui uns heróis que ninguém conhecia, principalmente aqui no Brasil, pouca gente conhecia e que não era do meio dos quadrinhos, né? E a galera que vai assistir não é, cara, só quem curte quadrinhos. E não é mesmo, porque senão eles não teriam esse sucesso que eles têm, o retorno financeiro que eles têm no parabéns cinema. Pra Marvel ali, é um belo trabalho que ela faz se comparado com a concorrente, com a DC ali, que não consegue colocar um filme decente ali pra gente. Cara, é fato, isso é fato. E o que eles nesse sentido de ser bem sucedido financeiramente é sensacional, cara. Porque quem vai assistir os filmes da Marvel no cinema é a família, é a galera do trabalho que nunca ouviu falar de quadrinhos, né? É a pessoa que vai assistir. Eu conheço alguns que vão assistir agora, por exemplo, Doutor Estranho, por causa do ator. Nunca conheceu, nem assistiu os outros filmes da Marvel e tá indo agora por causa do ator. Cara, não é o foco desse cast, mas os caras conseguiram ressuscitar um Robert Downey Jr. E hoje é um cara queridíssimo em Hollywood. Todo mundo que vê um filme dele vai assistir. E a Marvel conseguiu ressuscitar ele em Homem de Ferro. Então isso é sensacional. E eu acho que agora o Doutor Estranho ele vai abrir um leque muito maior de algumas coisas que a gente que é fã de quadrinhos gostaria de ver ali adaptado e a gente não viu antes. Apesar de serem ótimos filmes, a primeira leva, né, a fase 1, são ótimos filmes na fase 1, são ótimos filmes aí na fase 2, né, com aqueles, lógico, com alguns que são um pouquinho mais fracos, outros são sensacionais. Mas mesmo assim eu não tinha visto eles com tanta liberdade, né, também criativa, a não ser nos Guardiões da Galáxia. Esse é o filme que eu acho que é mais fora da caixa deles, né? Então, e agora com o Doutor Estranho pode abrir muito mais esse leque. Eu sei que ainda não é a hora de falar dos vilões, e eu só vou falar uma coisa aqui. Cara, imagina se com o Doutor Estranho eles abrem a possibilidade da gente ver algum dia no cinema o Shuma-Gorath, cara. Nossa, isso só a possibilidade disso já me deixa feliz. Só a possibilidade, cara. Explica pra quem não conhece o que é o Shuma-Gorath. O Shuma-Gorath é imagina um polvo com um olho no meio, é isso. E ele é conhecido como se fosse um dos imortais de muitos ângulos. Essa é a descrição do Shuma-Gorath. E, gente, ele é o responsável pela morte do mentor do Doutor Estranho, o ancião, né? Então, ele é como se fosse um demônio... Eu não sei, um demônio de várias dimensões, né? Ele é um monstro, cara, sensacional. E eu gosto de ver coisas assim, cara. Coisas estranhas, né? Exatamente. Nossa, meu Deus do céu. Olha aí. Além disso, tem outros vilões que ele enfrenta, cara, que também são esses vilões que não são só um carinha poderoso ou um cara que quer destruir o mundo. São do mal, né? Vilões assim como o próprio Doutor Estranho, eles são estranhos também. Por exemplo, o Drácula, cara. Ele já enfrentou o Drácula. Imagina olha um que da hora, com o cara. Blade, hein? Nossa, que também é da Marvel. Então, olha aí. Então, essa é uma possibilidade. Você tá falando das possibilidades que a Marvel tem. A partir do Doutor Estranho, ela pode seguir N caminhos. Ela vai poder... Agora a gente começa a criar várias teorias, várias possibilidades que a Marvel pode ter daqui pra frente com os seus filmes. Seguindo o lado mais tecnológico, a gente tem ali o lado dos Vingadores e tal, do próprio Homem de Ferro, né? Seguindo as coisas mais tecnológicas na parte da Terra. A gente tem os Guardiões da Galáxia na parte cósmica, né? Cuidando dos alienígenas e tudo mais. E a gente tem agora a possibilidade com o Doutor Estranho de ver coisas de outras dimensões, de, tipo, essa coisa mística, como você falou, de vampiros. A Marvel já tá em posse dos direitos do Blade. Então, poxa, já pensou a Marvel trazendo o lance de vampiro, mas vampiro mesmo, não coisa baseada em ciência nem nada. Os vampiros ali, tipo os do né, Crepúsculo ali? Lá de trás. Tipo Crepúsculo. Exatamente igual. Exatamente, Roberto. Imagina. Imagina o Blade matando tudo aquilo lá, né? Mano, olha, eu tava brincando aqui, mas olha, agora na hora que você falou, eu parei, tô refletindo aqui. Até que eu gostaria de ver o Blade cortando eles no meio, cara.
Seria legal, Seria bom, né? Não é só você, viu? Não é só você. Imagina. Eles não vão sangrar, vai sair purpurina mesmo, né? Mas, Sandro, olha que cena legal, cara. Porque o Blade, ele é o Daywalker, né? O cara que anda de dia. Sim. Imagina os vampiros brilhando no meio do dia e ele passando a faca no meio, cara. Que louco. Acho que a última vez que eu me senti tão feliz assim foi quando fizeram aquele mod de Left 4 Dead com os Teletubbies pegando fogo com Napalm, cara. Cara, o Blade era um personagem foda, né? Tipo, acho que mesmo antes de conhecer as adaptações, saber dos filmes de quadrinhos, acho que o Blade foi o primeiro contato que eu tive ali com os filmes, tipo, sem saber que era um super-herói, sem saber que era da Marvel e tal. E eu achei muito foda, cara. Blade 1, Blade 2, o Trinity mal né? Cara, Trinity ali já não é lá que você tá falando, mas o Blade, você tem ideia que ele foi o primeiro filme de super-herói da nova geração, vamos falar assim? Pô, ele abriu a porta ali, foi ele e os X-Men ali que começaram todo esse movimento. Sim. Homem-Aranha Sim, também. cara, a gente hoje zoa um pouco zoa um pouco, né, cara? Porque eu gosto pra caramba, assim, nem vou falar que zoa, não. Eu gosto ainda dos X-Men, eu acho que a Fox achou uma maneira de fazer filmes, entre aspas, baratos, assim, e com qualidade média, né? Não é aquele filme que você odeia, mas é uma qualidade média, você só vai pra se divertir. Mas, cara, a gente deve muito a primeira trilogia do X-Men e a Blade pra quadrinhos do cinema. Isso é fato, cara. Então, é que o Blade em si, que nem eu falei pra vocês, eu acho que o Blade você nem percebia tanto, pra quem não conhecia, como eu na época, nem percebia que era um personagem de quadrinho. Ele tinha uma estética que era mais um filme de ação, né? Tipo, sem muito coisa espalhafatosa, como a gente vê hoje em dia em filmes de quadrinhos ali. Mas o X-Men não, né? O X-Men já trouxe mais o lance de equipe, já eram personagens mais conhecidos e tal. Mas se não fosse por esses dois filmes, a gente não teria nada do que a gente tem hoje. Que aí, ó, já tem um universo da Marvel, como eu disse lá atrás, com 14 filmes. O Doutor Estranho vai ser o 14º filme, cara. Olha aliás, só. Sandro, eu prefiro particularmente o Blade 2, né, do que o Blade 1. E o Blade 2, ele tem direção de Guilherme Del Toro, cara. E Sim. aqueles... E os vampiros que aparecem no Blade 2, cara, faz jus ao nome Guilherme Del Toro. Faz. Né? Quando eles abrem... Cara, eu lembro quando eu vi a primeira vez, era nojento pra caramba, né? Não, em 2015, a gente viu na Comic Con, em tamanho real, a cabeça de um daqueles abertos ali. Verdade. Cara, é ridículo de horrível, cara, aquilo. E no bom sentido. Eu não sei como falar, que é horrível, mas é legal demais, cara. Mas vamos voltar então aí ao Doutor Estranho. Só outra coisa pra falar também, Sandro, acho que é legal a gente falar pra galera que, apesar dele estar aí no mesmo universo cinematográfico dos Vingadores, ele nunca foi parte da equipe dos Vingadores em si, né? Ele participou, teve algumas participações, mas onde ele participa mais ativamente na equipe dos Defensores, né? Que agora vai ter a série exclusiva na Netflix. Sim. Ele foi membro fundador dos Defensores. Nesse caso a gente vai ter uma outra formação, né? Que vai ser formada pelos heróis das séries da Netflix. E ele também é membro fundador dos Illuminati. Que inclusive foi confirmado pelo Kevin Feige que a gente vai ter uma espécie dos Illuminatis. E os Illuminatis eram então formados pelo Doutor Estranho, Tony Stark, Reed Richards, se eu não me engano o Pantera Negra também fez parte, e acho que só. Deve ter mais alguém que eu tô esquecendo aí, mas esses são os Illuminati. Eu acho que no cinema a gente pode ter a formação que é o que eu falei aí sem o Reed Richards, né? Então o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o Pantera Negra e... só não vai estar o Reed Richards, né? Só, eu né? acho difícil. Só não vai estar o Reed Richards. Que infelizmente a gente aqui não vai ver, né, tão cedo o quarteto ali. Mas ia ser foda, já pensou o Reed Richards aí no meio dos caras aí formando os Illuminati agora? Difícil. Porque é o que a gente vai ver daqui pra frente, a Marvel explorando, né, esses outros ambientes aí. Seria uma coisa legal com o quarteto, né? Porque o quarteto é responsável por essas expedições, né, em outros mundos, em outras coisas, o lado científico ali. Explorando coisas novas que poderia ter uma ligação de repente com o Doutor Estranho, que tem essas viagens aí por
por outras dimensões e eles estudando essas coisas, né? O Quarteto Fantástico sempre tá ligado, né, com essas coisas. Inclusive, uma das primeiras histórias lá atrás, quando além da primeira que eu citei aí, da aparição do Doutor Estranho, uma das primeiras histórias onde ele compõe o universo Marvel, que ele interage com o universo Marvel, foi com o Quarteto Fantástico, ajudando a derrotar o povo aí que o Márcio falou aí, o Shimaguru, como é que é o nome do povo aí? Cara, eu nunca ouvi o nome dele, então como eu leio, é Shumagorath. Shumagorath, isso, é esse mesmo, exatamente. Agora, o que vocês mais esperam, assim, pro filme? O que vocês gostariam de ver, tipo, acontecendo, né, nessa nova fase, né, com essa parte mística ali da Marvel, além desses personagens que o Márcio falou aí, né, que pode ser que ele tem vontade que apareça. O que vocês acham? O que vocês esperam desse novo filme? Primeiramente, eu sei que não vão aparecer nesse filme. Ou sei não, né? Quem sabe, né? A gente não viu nada. Mas eu acho que esses personagens não vão aparecer agora, né? A Marvel, ela tá colocando o pezinho no lado místico, né? Mas eu espero ver demais, cara, coisas psicodélicas. Tipo, sabe, cara surtando mesmo, né? Não, você quer ficar noiado, né? Isso é um desejo muito... Não, é um desejo muito nerd, cara. Muito nerd agora. Sabe quando você joga Final Fantasy? Aí você usa a magia Fire ou a magia qualquer uma que seja lá. E aí aparece aquele monte de luzes e um monte de coisa acontece pra destruir na tela. Eu quero ver isso, cara. Eu queria muito ver isso, sabe? Porque é muita coragem, eu sei que e eu sei que muita gente talvez na hora que veja isso torça o nariz. Mas você imagina, cara, que da hora você vê... E isso tem em alguns trailers, os símbolos, né? Quando ele abre a mão, faz os símbolos e parece aquele monte de coisa colorida com tons de dourado e a magia realmente indo, batendo na pessoa. Porque o que a gente teve de magia no mundo nerd muito legal, cara, no mundo da cultura pop, bem legal assim no cinema, Harry Potter também, e também o Senhor dos Anéis. Mas o Senhor dos Anéis é pouco explorada a magia, eu acho. Então, no Senhor dos Anéis, cara, a magia, ela exatamente, Roberto, ela não é que ela é pouco explorada. Acho que ela é sutil, né? Exato, é minha interpretação, ela é sutil. Eu vejo quando acontece, por exemplo, quando ele espanta os Nazgûl lá na frente de Minas Tirith, que ele chacoalha assim o cajado dele, e aí você vê tipo uma luz assim aparecendo bem de leve e tal, né? Isso é a magia no Senhor dos Anéis. Ela fica meio que nas sombras. Outra coisa que tem magia também que eu acabei de lembrar agora, Game of Thrones. Mas também ela fica velada, mais sutil do que no Senhor dos Anéis ainda, né? Nunca Exato. É uma coisa aparente, visível ali, né? Com raios e outras coisas saltando ali, né? Sempre mais subjetivo. Mas aí... Exatamente. E só concluindo, Roberto. E em Harry Potter a gente também tem, mas cara, até o 5º filme do Harry Potter, a magia é só uma ferramenta. Então, é o que eu ia falar. A magia... Nem no Harry Potter ela é tão bonita, vamos falar assim. Elas são só mais raios ou luzes, assim. No Doutor Estranho que a gente viu, ela tem forma, vamos falar assim. Ela tem uma cara. Isso, sim, cara. Isso, porque, que nem assim, vou dar um exemplo do Harry Potter. Até o 5º Harry Potter, a maior parte da magia que eu vejo ali, e não é uma crítica, porque eu gosto muito da história, mas ou você vê nos seres que são mágicos em si, né? Seja o grifo, o hipogrifo, né? Seja qualquer outro ser fantástico que apareça em Harry Potter. E nas pessoas, sei lá, eu vou limpar a casa. E você vê, tipo, as panelas se limpando sozinhas, sabe? Só nos últimos filmes ali, a partir do 6º, acho que o 6º e o 7º, que é em 2 partes, que você tem a magia nas lutas, né? Mas é exatamente como o Roberto falou. É um raiozinho saindo de uma varinha indo pro outro lado. Expecto Patronum! Aqui no Doutor Estranho, pelo que a gente viu nos trailers, cara, que lindo que é aquilo. Eu vou ser sincero, não é o filme da Marvel que eu mais estou esperando assistir. Eu acho que eu fui muito empolgado para assistir, por exemplo,
o Capitão América 2. O Doutor Estranho não é o filme que eu tô mais empolgado, mas ao mesmo tempo é um dos filmes que eu tenho mais curiosidade de assistir por causa disso. Márcio, falando aí da magia do Doutor Estranho, sabe quando eu vi os trailers pela primeira vez, sabe o que eu lembrei? Full Metal Alchemist. Nossa, então você é aquele famoso gênio da alquimia. É por causa dessa sua armadura que você é chamado de alquimista de aço? Eu não sou alquimista de aço! Não? Hã? É aquele baixinho ali? Vocês estão chamando de mini projeto do ser humano! Não lembra? Os círculos. Porra, o lance dos círculos, cara, né, eu falei, puta, tá muito lembrando assim. Pior que é, né? Esse lance das magias e tal, e como vocês falaram aí, tipo, a magia ela tá muito mais visual e, digamos assim, mais palpável, né? Uma coisa que, tipo, ele vai conjurar alguma coisa que tem uma forma. Uma certa forma, não é só um raio, não é só um disparo de energia, alguma coisa. Ele realmente tá conjurando uma coisa que tem ali aqueles círculos aparecendo, que ele vai fazer alguma coisa ali. Eu espero, né, de verdade, que eles explorem bem esse lado. A gente vê muita coisa também do lado mais psicodélico, né? Tipo, os vários... não são mundos, as várias dimensões, né, que você vê ali, tipo, as coisas meio que de ponta cabeça, sem um cima e um baixo definido. Algumas coisas, tipo, totalmente fora da caixa que a gente não viu até hoje. E eu espero que a Marvel consiga trabalhar bem esse lance de explorar coisas novas, porque a gente viu um lado um pouco mais psicodélico, né, da Marvel, eu acho que no Homem-Formiga, que tem até quando ele vai pro reino subatômico, né, digamos assim, que é quando ele diminui lá e tal, e aí você vê uma coisa mais viajada e tudo mais. Só que agora a gente tem a possibilidade de ver mesmo o lado místico, né? Eu não quero ver a Marvel tratando esse lado místico como uma ciência, como ela diz que é o Thor, entendeu? Que é uma ciência muito mais avançada. Não, cara. Trata isso como mágica mesmo, como uma coisa, tipo, mística. E não tenha vergonha de tratar isso, entendeu? Que coloquem ali mesmo todo o lado da magia aparecendo. O cara é um mago supremo. O cara conjura coisas, ia ser muito da hora. Eu queria muito ver ele conjurando demônios, essas coisas, né? Tipo, que ajuda ele, que em algumas histórias eles acabam utilizando esses artifícios, né? Conjurando demônios, conjurando algumas coisas para poder ajudar. Não que ele faça como no desenho mesmo que o Roberto curtiu. Teve uma coisa que eu particularmente não gostei, que é tipo, ele meio que conjura armas, né? Ele não é um guerreiro que se utiliza de armas, apesar de a gente ter falado que ele luta bem e tal. O foco dele é mais na manipulação da magia mesmo, né? Atuando como um mago ali e tal. Então isso ia ser muito legal de se ver. Ele conjurando certas coisas ali, tipo alguns seres, algumas coisas assim, estilo Final Fantasy, quando você summona alguma coisa, né? Mas quando você eu tô pirando no Final negócio. Fantasy aqui, no Doutor Estranho, cara. Tomara aí, que seja. Cara, eu também tô esperando o lance da magia, total aí. Meu, se ele tangibilizar a magia... Já pensou um action figure do Doutor Estranho ali com as mãos preparadas, a magia em volta ali, mais ou menos que fazem com Dragon Ball ali, sabe, com eles. É a mesma coisa. Depois eu vou mandar uma foto pra vocês aí. Eu tenho um action figure da Feiticeira Escarlate, mas a versão dos quadrinhos. E ela tem... tipo umas magias assim em volta. E eu tô louco pra achar uma na hora que sair do Doutor Estranho. E tomara que ele tenha esse mesmo estilo de coisinha. Tipo, agora deixa eu perguntar pra vocês aí, uma dúvida. Vocês acham que o filme pode ter algum tipo de má recepção pra quem cresceu assistindo Harry Potter? Vai falar, isso aqui não é magia. A magia pra mim é isso, tal. Você acha que pode sofrer isso? Corre o risco, viu? Eu acho que corre um certo risco. Mas apesar de que o fã de Harry Potter, que cresceu vendo aquilo ali tudo, ele indo na cabeça de que é uma outra coisa totalmente diferente e tal, levando em consideração de que as magias são coisas diferentes, né, nesses dois universos, né, vai do cara saber, tipo, de distinguir, né, mas eu acredito que tem aqueles fãs de Harry Potter ali que pode meio que torcer o nariz pra alguma coisa. Não tem a varinha, não tem tal coisa. Concordo com o Sandro. Não, eu concordo com o Sandro, porque eu acho que o universo Harry Potter é um universo de magia diferente, né? É um universo onde a magia ela coexiste com os seres humanos, que são considerados trouxas ali, né? Que não tem o poder mágico em si, e são bruxos
que vivem de certa forma escondidos, mas ao mesmo tempo, cara, essa magia em Harry Potter, vai soar até estranho que eu vou falar aqui também, mas ela é meio que uma ciência daquele universo. É um pouco diferente do que a gente tem em Doutor Estranho, que é aquela magia que é extremamente mística mesmo, que ela surge através dos livros de magia, dos encantamentos, e que é algo extremamente secreto. Se você for olhar no Harry Potter, aquilo ali é a ciência daquele universo deles. Eles aprendem aquilo na escola, né, cara? Eles têm que estudar pra aprender a magia, né? Ela é comercial, vamos falar assim, praticamente. Mas eu acho que assim, dá pra colocar as duas como se fosse o mesmo tipo de magia pra mim ali, porque as duas, em ambos os casos, ele precisa, né, aprender e tal, não sei o que. O lance é que eu acho que o Doutor Estranho, ele trata dessa coisa, tipo, com poderes de divindades, né, e tal, uma coisa como se deuses e de outros universos, de outras realidades e tal, que podem auxiliar e fornecer esse poder pra ele ali. Mas, não sei, eu espero que não tenha não, cara. Eu acho que hoje em dia os fãs de Harry Potter já estão bem mais crescidinhos, né? Então a galera que cresceu com Harry Potter já sabe distinguir bem. Eu acho que não corre tanto risco, não. Agora, uma coisa que eu queria citar que sobre o filme, que já foi inclusive confirmado, e é uma coisa que vai dar a sequência no universo Marvel, que são as joias do infinito, que a gente já chegou a citar alguma coisa. Vocês viram qual é a joia que provavelmente está em posse do Doutor Estranho? Não, qual seria, Sandro? A do tempo. Ele pode ser que esteja em posse da joia do tempo, que estão falando é que ele pode ter essa joia no olho de Agamotto, né? Que pode ser uma das joias tá contida ali no olho de Agamotto. Tá aí uma coisa que me preocupa, né? Porque se o Thanos, teoricamente, vai pegar todas as joias, então o olho de Agamotto vai se destruir, vai ser destruído? Eu ia falar isso, cara, porque pensa bem, a gente tem hoje, ó, vamos recapitular o que a gente tem das joias do infinito. A gente tem o Tesseract, né, que é uma das joias, que é a joia do espaço. Tem o Éter, que tava lá com o colecionador. Tem o cetro do Loki, que é a joia da mente que virou a da cabeça do Visão, lá da testa do Visão. Tem a do Orbe do Poder, que tá no Guardiões da Galáxia. E agora, possivelmente, a joia do tempo. É isso? 5 joias até agora. E aí a única que tá faltando é a joia da alma, que ainda não foi revelado, que ninguém sabe onde ela vai estar. Agora, que é a única joia que esteve em posse do Doutor Estranho. Então, teoricamente, teria que ser a joia da alma, né, cara? Não sei por que os caras estão... Se for a joia do tempo, eu não vou ficar triste por causa disso. É só uma adaptação. Mas é estranho, né, cara? Esse cara é xarope. É o que diz. Ai, meu Deus. Tenho que parar de fazer essas piadas. Não, então, mas eu acho que vai fazer sentido, porque se a gente for parar pra pensar, o Doutor Estranho, ele é um filme que não, cronologicamente, ele não vai se passar depois da Guerra Civil, por exemplo. Os acontecimentos do Doutor Estranho, eles têm que acontecer antes mesmo do Capitão América 2, do Soldado Invernal. Porque no Soldado Invernal a gente já tem uma citação ao Doutor Estranho, né? Quando eles estão lá no terraço lá do prédio, discutindo com o agente lá da Hydra, que tá infiltrado e tal, e ele cita, né, que a SHIELD já tava de olho lá no Bruce Banner, no Stephen Strange e tal, não sei o que. Então, eles já sabiam do Doutor Estranho. Na teoria, ele já teria ganho seus poderes ali, entendeu? Então quer dizer que esse filme, ele tem que se passar anos antes aí anos não, né, mas um período antes do Soldado Invernal. O que, na minha opinião, faria sentido se eles utilizassem essa joia do tempo, que ele conseguisse manipular o tempo, a ponto dele conseguir já, tipo, sei lá, ter um vislumbre do futuro agora, do que aconteceu na Guerra Civil, ou dele, tipo, de se passar muito tempo depois e já mostrar ele nessa... ali, ele, sei lá, a joia do tempo servir pra alguma coisa. Ou se passa no futuro, entendeu? E ele volta no passado e interfere com a Hydra, né? Falar, quem é você? Eu sou o Dr. Stephen Strange e tal. Tá aí, pode ser. Porque também, se passa depois dos Vingadores, porque tem a Torre dos Vingadores. Ali no filme, dá pra gente ver nos trailers. Agora... mas poderia ser depois dos Vingadores 1. Vingadores 1. Então, eu tô na dúvida aí também, do jeito que eles vão tratar essa linha temporal, porque... É o primeiro filme da Marvel que eu acho que não vai seguir essa cronologia, né? Tipo, de um filme atrás do outro ali, né? Até porque eu acho que o próprio Homem-Formiga teve continuidade na cronologia ali. Não chegaram a voltar muito tempo. E o Doutor Estranho vai ser um desses filmes, né? Que eles vão ter que voltar pra contar a origem de um personagem
e depois trazer ele, né, pro momento atual do MCU aí, né? Então, mas por isso que, na minha opinião, faz sentido essa joia do tempo, pra ele manipular alguma coisa do tempo mesmo, né? Caso contrário, eu também acho que poderia ser a joia da alma. Sandro, para nossos ouvintes que não conhecem, o que seria o MCU? O MCU é o Marvel Cinematic Universe, ou Universo Cinematográfico da Marvel. Congratulations! Faltou uma coisa importante de a gente falar, que a gente não citou até agora, sobre esse filme Doutor Estranho, que é o Benedito aí, a escolha do Benedito Cumberbatch, ou aí, ó, o seu bem, Roberto, o seu bem, cara. O que vocês acharam da escolha perfeita, dele pro só isso. Stephen Strange aí? Não, antes do Roberto ficar raciocínio aí, tá? Para aí, Roberto, deixa eu falar mal para, velho. Não, eu tô brincando, gente. Olha. Qual é o problema do cara? Tô brincando. Ele é um excelente ator. Eu acho que ele tem um visual extremamente exótico. Ele não é um galã, né? Ele não é um cara bonitão, tal. Ele é um cara que ele tem todos os méritos pela atuação dele no cinema. Então eu acho que... Mas esse visual exótico que ele tem, acho que ajuda muito, cara, pra formação da personagem Doutor Estranho. Isso pra mim é algo que eles acertaram em cheio. É perfeito. Eu acho que não tem como a Marvel errar com ele no papel do Doutor Estranho. Uma curiosidade sobre ele é que quando ele foi chamado, primeiro que ele não ia poder participar das gravações porque ia interferir com a agenda dele. Mas ele sempre disse que ele tinha muita vontade de participar, porque tinha esse lado mais, esse lado místico, essas coisas, né, quase que religiosas, que ele gosta muito, né, que ele tem, isso no dia a dia dele. Tanto que, se eu não me engano, depois de formado, não sei em qual época da vida dele, o cara passou um ano sabático lecionando aulas para monges, cara, em um determinado local isolado lá e tal, porque ele é assim, né, meio riponga, digamos, né, mas o cara tem, eu particularmente, eu acho ele um puta ator. Antes de conhecer ele por trabalhos mais recentes aí no cinema, o trabalho dele que mais tinha me chamado a atenção foi como Sherlock, né? Porque ele como Sherlock, cara, é uma coisa sensacional. Encarna, né? Virei fã da série, não só pela série, que é muito boa, mas grande parte é mérito dele, né? Porque o cara como Sherlock é foda. E só quer mais uma coisa, Roberto, que vai fazer você querer ler aquela HQ que eu citei lá atrás, do Juramento. Durante boa parte do quadrinho, ele acaba conhecendo a enfermeira noturna, uma das enfermeiras noturnas ali que aparece no universo Marvel, e ela acaba indo ajudar eles. E durante todo o período dessa aventura que eles passam ali, eles se relacionam chamando um ou outro de Sherlock e Watson. Que da hora. Eles fazem essa referência a Sherlock, cara. Então, foi uma puta sacada. Eu acho que os caras, mesmo antes de saberem que ia ter o Benedict Cumberbatch aqui, é um Sherlock, né? Já tinha uma referência a Sherlock lá atrás, cara. Muito foda. Acho legal citar o trabalho dele também como Khan em Star Trek, né? Que foi uma puta de uma contribuição pra cultura pop, e é inegável que todo mundo adorou ele ali em Star Trek como Khan. Além disso, a voz do Smaug no Hobbit. O diferencial dele é isso. Ele tem aquela voz ali. Pô, no Star Trek, quando ele fala, eu sou o Khan, fala, puta que pariu, é foda mesmo, é imponente a voz dele. Então, quando ele foi escolhido ali pra ser o Doutor Estranho, eu falei, esse cara conjurando os feitiços ali, no IMAX gigante ali, você fala, mano, vai ser foda. Sabe quem que antes de terem revelado ali que ele que ia ser, sabe quem que eu achava que se encaixava no papel? O House. Ia ser fácil tá demais, mais velhão e tal, né? Não sei o que. O Hugh Laurie, você fala? Isso, o Hugh Laurie. É que ele tá muito velho, mas eu também acho. Mas eu achava que ele cairia bem, porque ele já tem aquele ar meio arrogante e tal. Apesar de que como a gente vê, né, o
o Benedict Cumberbatch no Sherlock, fazendo aquele papel de arrogante e tal, que o Sherlock também é. Então já dá pra ter uma ideia de como ele poderia, né, tipo, transpor isso pro Doutor Estranho. Mas o Hugh Laurie ali, cara, pelo pouco de House que eu assisti até hoje, eu imaginava ele como um Doutor Estranho ali também, que eu acho que ia ficar bem legal. Sandro, não querendo discordar de você, não é isso, mas assim, eu acho que se você olhar por ele só como Doutor Estranho, funciona, mas acho que tem um problema. E o lado físico, né? O Hugh Laurie, ele é mais... Ele é mais senhorzão. Então ele é mais velho. Ele tá mais tiozão, então não ia rolar. O lance da porradaria mesmo, tipo, eu também nem sei se eles vão adaptar isso pro cinema, né? Talvez não, talvez ele fique só mais na parte mística. Mas eu acho que esse lado da porradaria a gente não conseguiria ver no Hugh Laurie, né? Não, e até mesmo ele se relacionando com os outros personagens ali, né? Com os heróis mesmo, ia ficar uma coisa meio distoante, né? Porque ele é um tiozão, né? Ele ia ser um tiozão ali no meio, tipo, de personagem. Apesar de que se for atrás ali, é capaz de descobrir que ele deve ter quase a mesma idade do Robert Downey Jr., por exemplo, né? Se bem que agora a gente também tá falando isso, eu lembrei agora, né? Se bem que se for comparar também com o Hugh Jackman, né? Aliás, procurem o Hugh Laurie tocando blues. Ah, já vi. Cara, sério. Sério, sensacional. Então, mas eu acho que a escolha do Benedict Cumberbatch foi um puta acerto mesmo, tanto que, como eu falei, ele tinha recusado porque não ia bater as agendas, né, das gravações com o que ele tinha ali planejado. E aí acabou coincidindo que ele terminou os trabalhos que estava em andamento e as gravações haviam sido adiadas. E aí acabou casando e deu certo e é isso que temos agora o nosso Doutor Estranho, né? E eu espero que ele consiga um papel de destaque nesse universo da Marvel agora. Como eu falei também, eles tentando adaptar uma parte dos Illuminati, né? Ia ser bem legal de ver, porque a importância dos Illuminati na Guerra Infinita, eu acho que vai ser foda, cara. Porque a gente não sabe ainda como que vai ser, qual o tamanho dessa ameaça que o Thanos vai trazer, mas todo mundo tá esperando uma coisa gigantesca, né? Porque, são o quê? 10 anos esperando o Thanos chegar, entendeu? Desde o primeiro, se você contar desde o primeiro filme da Marvel até agora, mais de 10 anos, sei lá. Não, quase 10 anos. E a Marvel vem prometendo. É quase? 2008, o Homem de Ferro. Não lembro agora. 2000, então, tá nas vésperas aí, E cada ano que passa a gente só escuta, ó, o bicho vindo, moleque. Exato. A gente não teve uma ideia do tamanho desse bicho até agora, entendeu? O máximo que a gente viu foi ele no Guardiões da Galáxia e, tipo, o cara só levantou ali no final do Vingadores, não, foi do Guerra Civil, né, que ele pegou. Não, acho que foi do Vingadores. Manopla? Não, a hora que ele pega a manopla, você fala, mano, fudeu, velho. Fudeu, agora o bicho pegou. Mas até agora nada, entendeu? A gente não sabe, então eu acho que eles trazendo agora o Doutor Estranho pra compor esse universo aí, dá um pouco mais de, tipo, você fala assim, não, peraí, agora a gente tem um cara que é fodão ali, entendeu? Junto com outros personagens ali, o negócio eles têm que ter um grupo de heróis capaz de bater de frente com uma ameaça do tamanho que a gente espera que o Thanos seja. Minhas expectativas para daqui pra frente, pra fase 3 da Marvel aí, né, então com o Doutor Estranho, eu tô botando fé, espero que ele seja um dos cabeça aí, um dos personagens-chave nessa próxima fase da Marvel. Junto também com depois, né, a Capitã Marvel e tal. Mas eu acho que não vai errar, cara. A Marvel, ela criou uma fórmula, e eu sempre falo isso, o pessoal acha que é uma crítica muito... Eu tô sendo muito duro, ou é uma crítica dura minha com a Marvel, mas não é. É só uma opinião. Eles criaram uma fórmula que não tem erro. É sempre o mesmo estilo de filme, é sempre a mesma fórmula. E você vai e se diverte muito. Eu acho que parece muito, sabe o que, cara? Uma montanha russa. Você sobe e é uma felicidade de 1h30, os filmes da Marvel, sabe? É uma felicidade de 1h30. E não que isso seja ruim, então não tem erro, cara. Você vai já sabendo que vai ser um filme que você vai se divertir muito. Sim, é boa analogia essa que você fez com a montanha russa, porque você mesmo sabendo que vão ter altos e baixos, você, tipo, tá se divertindo, né, naquele negócio. Mesmo com altos e baixos aí, a gente tem uma diversão garantida, né, no final. O brilhantismo da Marvel foi ela ter criado um universo com uma ameaça grande ali. Então, por exemplo, você não precisa assistir todos os filmes. Você fala, beleza, eu vou assistir o Doutor Estranho? Beleza, vou me divertir. Mas se você assistir todos os filmes, você vai falar, meu,
tem uma conspiração aqui, tem uma treta muito feia aqui acontecendo, que eu preciso pegar, eu preciso analisar pra ver o que tá acontecendo, pra tentar achar a solução, pra ver quem que é o cara, onde que vai aparecer a próxima joia, quem que vai ser o próximo herói, o que tá conectado com o quê, se o Doutor Estranho tá conectado com os Defensores, se tem alguma coisa com Guardiões da Galáxia. Eu achei fantástico da Marvel. Sim, é que você falou, tem sempre o vilão do filme, coisa que a gente nem citou aí, né, a gente ficou devendo, porque tem alguns vilões do Doutor Estranho que são vilões icônicos, né, que como o próprio Dormammu, que é clássico, o senhor da dimensão negra, né, tipo que é o mestre da magia negra e tal. E tem o próprio Barão Mordo, que nos quadrinhos é um vilão dele ali, que é o cara que rivaliza com ele na questão de poderes, que também foi um discípulo do Ancião. E depois a gente tem tem vários, tem alguns vilões aí totalmente psicodélicos, né? São demônios e outras coisas. E nesse filme eles vão trazer talvez uma adaptação do que seria o Barão Mordo, porque é um vilão que também era um discípulo, inclusive tem uma HQ de prelúdio que você vê, que é Caecilius, uma coisa assim. Ele também vai ser um discípulo do Ancião, que treina ali junto com os outros, né, integrantes desse grupo de apoio do Doutor Estranho ali. E ele acaba se revoltando e acaba tendo, né, depois os motivos dele pra se tornar um vilão, né? Então esse vai ser o vilão do filme. O que eu espero que eles façam é que eles introduzam outros vilões ali meio que no background, né? Que deixa ali, pelo menos meio que escondido ali, em alguns easter eggs, a presença desses vilões clássicos, como a gente falou, né? O próprio Dormammu aí, e de repente o Barão Mordo se voltando contra o Doutor Estranho, né? Porque é exatamente isso que que eu falei que eu esperava, né, Sandro? E a gente vê que nesse primeiro filme eles ainda não vão colocar isso. É só o pezinho dentro da água. Sim. Do misticismo. Porque a Marvel ainda não tem coragem e talvez ela saiba que o público não esteja preparado pra ver isso, né? Agora, né? O público geral. Apesar da gente, como nerd, querer ver, eu sei que o público geral, na hora que visse o Shuma Gorath ali, ia ficar louco, não ia entender, né? Aquela lula gigante com o olho lá em cima. Sim, cara, eu quero ver mesmo. Queria muito. Calma. O foco agora é o Thanos, tá? Eles não vão gastar bala na agulha, não vão dar bala na agulha pros outros. Que venha logo então esse Thanos aí, né, cara? Dormammu, velho. Dormammu, imagina o Dormammu, cara. I love them! Imagina quando eles pegarem o quarteto e enviar o Galactus. Que eles vão pegar o quarteto. Nem que se for na marra. Tomara, cara. Tomara. Se já pegaram o Homem-Aranha, o Spider-Man, logo eles pegam, né, cara? É isso aí. Bom, chega então, né? Falamos aí pra caramba, foi muita coisa falando sobre o Doutor Estranho. O que era pra ser um cast um pouco mais resumido, a gente acabou estendendo bastante, teve muito papo aí. E fiquem ligados que logo em seguida do lançamento desse cast aqui, que deve sair na terça-feira, que deve estar saindo, foi publicado na terça-feira. Na quarta ou quinta-feira deve estar entrando já o nosso Empolgation sobre o Doutor Estranho, que é, como eu disse também, é a semana de estreia do filme, então teve esse especial sobre o Doutor Estranho e nessa semana a gente já solta aí pra vocês o Empolgation com as nossas primeiras impressões ali sobre o filme, logo na saída da sala de cinema, beleza? Só digo uma coisa pra vocês, galera. Avada Kedavra. Beleza, galera. Então, como é de praxe, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, facebook.com/canal Engrenagem, twitter.com/canal Engrenagem, instagram.com/canal Engrenagem. E como eu disse, toda terça tem episódio novo e essa semana provavelmente mais um Empolgation saindo aí sobre o Doutor Estranho, beleza? É isso e a gente se vê então na próxima terça. Valeu! Falou, galera! Wingardium Leviosa! Vai de novo. Falou, galera, e assinem o livro de Vichante. Ô Márcio, você viu quem que tá confirmado na trilha sonora do filme do Doutor Estranho? Puta, Roberto, cara, primeiro, vi sua mensagem só agora. Não vi quem é que tá.